Oi, gente. O Sérgio Moro provou mais uma vez que não tá nem aí para provas, liga muito para convicções. E se você quiser compreender isso, assista o vídeo até o final e compartilhe, porque nesse vídeo o Sérgio Moro tenta jogar nas costas do governo Lula e do irmão do Lula o escândalo do INSS. Mas se esquece de uma coisinha muito importante que envolve as provas, né? E ele quer que esse escândalo seja jogado no governo Lula, porque ele quer que as pessoas esqueçam que ele fez parte do governo Bolsonaro, ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, um governo que foi avisado que isso estava acontecendo. Ele quer que as pessoas esqueçam disso, mas a gente não vai esquecer. Viu, Sérgio Moro? A gente não vai esquecer. Então é muito importante assistir esse vídeo e a gente vai tecer comentários para analisar. Vamos lá. E se você puder, compartilhe e assista o vídeo até o final para compreender as provas que o Sérgio Moro, obviamente, não quer falar sobre elas, né? Não quer falar sobre elas. Quer trazer narrativas para tentar ganhar seguidores abobados nas redes sociais. Porque um seguidor que vira seguidor do Sérgio Moro por causa desse tipo de tentativa patética, né, é um abobado, né? É a forma mais gentil de chamar essa pessoa. Vamos seguir. O senhor, ou a ASAP, que era a associação que o senhor presidia, pagou propina a funcionários do INSS, direta ou indiretamente, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Pagou suborno ou propina ao ministro Carlos Lupe, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Por último, entre as minhas perguntas, senhor Igor, senhor Frei Chico, a sua empresa, eu vou chamar de empresa até porque não parece mais que é uma associação, era um empreendimento comercial, infelizmente criminoso, a ASAP, e o senhor pagaram ou não pagaram suborno ao Frei Chico, irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Senador, permanecerei em silêncio. Presidente, eu teria várias outras questões a fazer aqui, mas para mim isso é suficiente. Aqui a gente tem um investigado com a possibilidade de responder até a primeira pergunta que fiz, sem nominar pessoas, de maneira genérica, se pagou ou não suborno a funcionários públicos, e nem isso. A tentativa de construir uma narrativa que esconda da população brasileira as decisões administrativas que foram tomadas dentro dos governos e que permitiram que esse escândalo acontecesse, as narrativas são vergonhosas. Também aqui dentro da CPI, desta CPMI. Parlamentares que fazem perguntas, e fazem perguntas claramente com o objetivo de fazer cortezinho para lacrar na internet, mas não perguntam aquelas coisas que realmente a população quer saber e que vão permitir que a gente entenda como que esse esquema criminoso chegou onde chegou. Aliás, fazem longas intervenções com um monte de perguntas e não perguntam o básico. Quando é que tudo isso começou? E como que isso começou? Porque esse indivíduo do seu lado tem 28 anos, mas ele não começou hoje nesse esquema, senhor presidente. Eu tenho aqui o documento da Mar Brasil de 2020, assinado por ele, Igor Dias de Lacrode, secretário administrativo, renunciando ao cargo de secretário administrativo. 2020, senhor presidente. Ele já estava lá na Mar Brasil. Ele se relacionava e fazia contato com o Julimar, que vai vir aqui, o Jucimar, Igor Dias de Lacrode. Ainda, senhor presidente, em 2021, ele participa da Assembleia que criou a Masterprev, Clube de Benefícios. Está aqui a ata, onde o senhor Igor está lá, criando a Masterprev. Pois é, ele já estava nessa no governo Bolsonaro, né? O governo Lula só começa em 2022, mas esse terceiro governo Lula só começa em 2022, né? Aliás, não, desculpe, só começa em 2023. 2022 ele é eleito, no final de 2022, ele é eleito derrotando o Bolsonaro, e o governo Lula 3, só começa em 2023. Então, a linha do tempo mostra aí o que é que esse cara estava fazendo durante o governo Bolsonaro, que o Sérgio Moro, claro, não quer que isso seja noticiado, né? Claro. E é curioso, senhor presidente, porque vários desses nomes que fazem parte da organização junto com ele já são conhecidos nossos aqui. Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte Júnior. Todos são nomes aqui que nós já conhecemos e que caracteriza, sim, uma organização criminosa. Eles têm o mesmo contador, o mesmo advogado, divisão de tarefas, hierarquia. É a típica organização criminosa que a gente chama do andar de cima, que se relaciona com as fintechs. E essa turma está sendo blindada, sim, mas não por nós.
Nós queremos ver essa turma na cadeia. E temos que cobrar do ministro André Mendonça que faça a retenção dos passaportes dos integrantes dessa quadrilha e que determine a prisão dos integrantes dessa quadrilha. Eles vêm desse ramo, clube de seguros, prestação de serviço, proteção veicular, carro blindado, todos eles têm essa mesma caminhada. Mas como é que essa gente conseguiu, senhor presidente? Um ACT, como é que essas entidades aqui, Associação Nacional de Defesa sobre Rodas, como é que a Cronos, que ele era o dono, clube de benefício, como é que essa gente começou a roubar aposentado e aposentada? O trabalho deles não tinha nada que ver com aposentado e aposentada. Não tinha nada que ver com pensionistas. Foi por acaso que estes jovens, ele na época com 22, 23 anos, sem nunca ter trabalhado, ficou milionário da noite pro dia, senhor presidente? Foi por acaso? Mostra um pouquinho pra nós aí, por gentileza, bota no quadro os carrinhos deles, que foram apreendidos, é o segundo documento, mas bota aí pra nós ver o segundo documento. Olha lá, presidente. Foi apreendido com eles aqui naquela operação esses dias, ele e a quadrilha dele, 29 veículos. Uma Ferrari de 4 milhões, senhor presidente. Mercedes-Benz, 2 milhões. Um carro aqui que eu nem sei o que é, LRRR. Não sei o que é isso aí, Rolls Royce, será que é? Porsche, Mercedes-Benz, olha quantos Porsches eles tinham, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha 15 Porsche, Audi, BMW. Nunca trabalharam, senhor presidente. Ficaram ricos roubando aposentado e aposentada, pensionista e BPC. Mas como que eles conseguiram isso? E ficou claro aqui na vida do ministro Onyx. Decreto 10.537 de 2020, assinado por Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. O que diz o decreto, senhor presidente? Que não foi aqui lembrado a data do decreto. 2020. Permitiu que estas entidades passassem a ter direito a TST. Acabaram com a exigência de que só entidades de aposentados e aposentadas pudessem fazer desconto. Ou seja, embora o escândalo tenha começado no governo Temer, ele explodiu mesmo no governo Bolsonaro por causa de um decreto, né? Empurrado ali pelo Paulo Guedes, pelo próprio Bolsonaro, né? A equipe dele, que permitiu que entidades não ligadas a aposentados entrassem nos ACTs. Mas o Sérgio Moro quer que as pessoas saibam disso? Não, ele vai querer esconder. Ele vai querer esconder tudo isso. Claro. Porque isso mostra que o governo que ele fez parte foi o governo que viabilizou esse escândalo nessa escala. Os contratos que foram firmados depois desse decreto foram os contratos que explodiram o escândalo, né? E que só foi descoberto e o dinheiro só está sendo devolvido agora no governo Lula. Interessante isso, né? Isso aqui não aconteceu por acaso. Abriram a possibilidade, através desse decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx, e abriram também para que, além dos aposentados, as pensionistas também começassem a ser roubados. Não se pode olvidar que a intenção do senhor presidente da República, na edição do decreto 10.537, foi ampliar o rol de legitimados para desconto de mensalidades associativas em benefício previdenciário dos seus filiados. Está aqui a prova que esta gente que era para estar na cadeia foi autorizada a roubar dos aposentados e aposentadas e pensionistas por conta desse decreto assinado por Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, senhor presidente. Então não foi por acaso que ele começou a roubar. E olha só, a Instrução Normativa 110 de 2020, que ninguém aqui perguntou se ele pagou propina, para o Rolim, que era o presidente do INSS na época, diz o quê? Não há mais a necessidade de que a assinatura seja física. O termo de filiação à associação, o termo de autorização de desconto poderão ser formalizados em meio eletrônico desde que contemple requisito de segurança. Rolim, foi aqui, está aqui o documento, a Instrução Normativa de 2020. Foi aqui que abriram a possibilidade que o senhor Igor pudesse começar a fraudar a assinatura eletrônica e fraudar a biometria. Não podia antes. Pode a partir de quando? Instrução Normativa assinada pelo Rolim, presidente do INSS. Então aqui os dois documentos. Sem esses dois documentos não existia Igor Delacroix. Sem esses decretos e essa Instrução Normativa não existiria o Golden Boys. Sem esses dois documentos do governo Bolsonaro, este roubo bilionário de aposentados e aposentadas nunca teria acontecido. Isso aqui não é narrativa. Isso é documento. Isso é prova. Ele só conseguiu isso. Senhor presidente, está aqui o Diário Oficial da União. Porque o governo Bolsonaro assinou esse decreto. Porque no governo Bolsonaro foi feita essa instrução normativa. E nós temos que saber por que fizeram isso. Porque se eles ficaram bilionários, é porque alguém oferecia proteção. E alguém com certeza recebeu parte desses bilhões de reais que os Golden Boys e a sua quadrilha de bandido roubaram dos aposentados e aposentadas do nosso país, senhor presidente. E parte dessa galera que conseguiu roubar esse dinheiro financiou campanha de bolsonaristas. Interessante isso, né? Muito interessante. Inclusive o Onyx foi parte dos beneficiados, né? Mas enfim.
Enfim, gente, Moro completamente humilhado pelas provas agora apresentadas. E agora, o escândalo do INSS, verdade seja dita, a gente já sabia muita coisa, que o governo Bolsonaro tinha sido avisado dos crimes e nada fez, mas é pior do que isso. É pior. O governo Bolsonaro emitiu os decretos que viabilizaram a explosão do escândalo. Né? Esses são fatos. Né? Esses são fatos. Vão chegar às pessoas, vai depender de vocês compartilharem com as pessoas, vai depender de vocês multiplicarem um vídeo como esse, porque não é só a humilhação que o Sérgio Moro foi submetido aqui que importa, mas sim a verdade dos fatos. De que o governo Bolsonaro não apenas olhou para o outro lado enquanto o escândalo estava acontecendo. O governo Bolsonaro ativamente produziu decretos que viabilizaram a multiplicação do escândalo no INSS, da roubalheira, em uma escala nunca antes vista. E foi durante o governo Lula que isso foi descoberto e que os aposentados estão sendo ressarcidos. Isso são fatos. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Pode fazer o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, o link está no comentário fixado, ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.